ao canal da Clínica Factum. Hoje nós vamos discutir um tema importantíssimo que é a saúde mental do médico. Nesses últimos anos houve uma modificação importante no mercado de trabalho, houve uma alteração nas tecnologias de diagnósticos e terapêuticas, influência das indústrias farmacêuticas, a mercantilização dos serviços médicos que afetaram de uma certa maneira os honorários médicos, a perda da autonomia para os convênios e para as seguradoras e hospitais, a mudança no estilo de vida, porque se exacerbou demais as jornadas de trabalho, a mídia que entrou de uma maneira importante, distorcendo algumas coisas de sensacionalismos, supervalorizando recursos tecnológicos. E o que é mais importante, o pessoal mais jovem está chegando e eles não estão sendo preparados para essa nova orientação mundial, né? Então as escolas de medicina não os preparam. Então eu chamei hoje uma super especialista, uma psiquiatra, todo mundo já conhece, ela já faz parte da mídia, mas é uma médica muito conceituada em São Paulo, que é a doutora Camila Magalhães. Ela é médica psiquiatra e psicoterapêutica, ela é pesquisadora do Núcleo de Psiquiatria da USP, ela é fundadora da Caliandra Saúde Mental e agora, para nossa surpresa, e era óbvio que isso ia acontecer, ela foi considerada uma das 20 mulheres mais importantes pela Forbes do Brasil 2021. Então eu consegui trazer essa pérola para vir falar com a gente, eu queria te agradecer e eu queria que você falasse alguma coisa para nós que você gostaria de comentar sobre esse tema. Bom, Nelson, primeiro, obrigada. Agradeço o convite para estar aqui hoje e falar com você de um assunto que é muito pouco falado, apesar de ser extremamente relevante, que é a saúde mental do médico. Né? Você fez um preâmbulo aí de tantas situações que envolvem o risco de um médico vir a ficar prejudicado do ponto de vista da saúde mental, estressado. E tudo isso somado ao momento em que a gente vive, né? Esse contexto pandêmico. Acho que o que eu gostaria de comentar é que a saúde mental do médico nos levantamentos anuais já vinha preocupando profundamente antes do Covid. Antes mesmo da Covid, os estudos epidemiológicos para tentar manejar melhor, tentar compreender melhor o porquê dessa manifestação tão negativa do ponto de vista da saúde do médico. E aí eu posso comentar isso um pouquinho depois, como é que as coisas estavam já sinalizando para esse prejuízo. Mas com a Covid agora, outras morbidades que não eram tão relevantes antes estão surgindo no contexto médico, porque ele está ali, ele pode não estar na linha de frente do Covid propriamente dito, mas aquele médico que está no seu consultório sendo procurado pelo paciente, ele vem bastante prejudicado do ponto de vista emocional e o médico muitas vezes não está instrumentalizado para lidar com aquele cenário, com esse movimento tão negativo, né, na repercussão da saúde das pessoas. Então, acho que o comentário que eu deixaria aqui para a gente começar já era complexo, é um assunto pouco comentado, o médico é um profissional que se coloca num patamar diferenciado de muitos profissionais, porque ele acha que ele é aquele que cuida, então provavelmente ele tem um senso crítico sobre quando ele precisa do cuidado, quando na verdade muitas vezes ele tem uma atitude arrogante frente ao quadro da saúde mental dele. Eu dou conta, ou então a maneira dele enfrentar os problemas do estresse é fazendo menos atividade física, ou seja, focando ainda mais no trabalho, se alimentando de uma forma inadequada ou até mesmo exagerando no beber aos finais de semana, porque ele é de fato muito demandado e ele teve que, ao longo do tempo, se adaptar a todas essas demandas que você colocou no início. Então, claro que a saúde mental e o estilo de vida do médico vem sendo discutido, tanto é que a psiquiatria de estilo de vida e a medicina de estilo de vida tem entrado fortemente no âmbito médico para discutir isso, quer dizer, se você não é de fato o exemplo para o seu paciente, então você será bastante penalizado com o tempo. E agora com a Covid a gente viu que quem está inteiro nesse cenário pandêmico tão preocupante? Pessoas que cuidam cronicamente da sua saúde.
Então, são aqueles que se preocupam com aquilo que se alimentam, em ter um tempo para não fazer nada, em ter um tempo para ter um hobby, e que o trabalho, ele ocupa um período importante da vida do médico, mas ele não pode ser a única grande preocupação dele. Eu acho que um dos grandes erros da medicina é essa falta de autocuidado, como você explicou, mas eu acho que você se criticar demais, se cobrar demais resultados, porque são muitas variáveis, né? Sim. Então, assim, é a maneira como você se compara a outros colegas, porque tem médicos acadêmicos, tem médicos que são práticos, tem gente que é mista, tem gente que faz pesquisa, tem de tudo, né? Então, dentro da nossa área é muito complicado. Mas, assim, a cobrança com resultados é muito grande, né? É complicadíssimo isso, eu acho que a exigência é muito grande. Então, assim, o que é saúde mental para o médico é isso, é você ter maneiras de ter escapes, é isso? Como é que o médico faz, então, para não ter toda essa pressão? Me explica, então, qual que é a chave do segredo? Eu acho que não ter a pressão pode ser o lado mais difícil da gente enfrentar, porque a pressão do médico ela vem aumentando. Então, por exemplo, hoje em dia, como você disse, não adianta só você ser alguém bem preparado, ou um médico que academicamente é bem formado, ou que ele tem um time para cuidar dos seus pacientes, ele tem apreço à especialidade dele, ele já tem ao longo da vida uma formação que vai expondo ele a uma tolerância, vamos dizer assim, com o número de horas trabalhadas, a uma tolerância com uma série de coisas. Só que esse cenário em que, por exemplo, ele chega num hospital e ele tem que preencher uma série de papéis, então a burocratização da vida médica, Protocolos, né? que é uma delícia. Seguir protocolos, preencher eletronicamente uma série de coisas. Então, hoje o médico ele não anda fácil, por exemplo, nos grandes centros urbanos, como São Paulo, ele tem um tempo para acessar o lugar, ele tem um tempo para evoluir, ele tem um tempo para chegar. Isso no cenário pré-pandêmico era bastante problemático para muitos médicos, porque diminuiu bastante o recurso que é destinado para determinadas especialidades, outras foram sumindo, sumindo eu não digo, mas a gente vem estudando muito as especialidades que estão mudando com o tempo, né? A tecnologia e a inteligência artificial, ela hoje discute muito como especialidades como radiologia ou oftalmologia vão seguir com o tempo, né? Claro que eu sempre coloco para os médicos, inclusive pacientes, que a tecnologia nunca substitui o olhar do médico por conta da experiência, da humanização desse vínculo que é fundamental para você fazer um raciocínio, né? Nada nenhum órgão se manifesta apenas por conta que aquele especialista vai captar um problema, ele está em harmonia com todo o corpo, né? Agora, você diz, como enfrentar isso? Então, eu acho que não é nem tanto a formação, nem a gente achar que ele vai evitar tanto as pressões, porque elas existem, o mundo muda, muitos médicos cuidando da sua hiperexposição para conseguir mais pacientes, e alguns alcançam isso mais do que outros, então isso deu uma fragilizada, né, na autoestima de muitos médicos, quando na verdade isso também não é dos cenários mais importantes. Mas ele tem que ter ferramentas para ele se autorregular, né? Quer dizer, obviamente que a gente lida com um humano, então sempre foi necessário que o médico se atualizasse, que ele administrasse melhor o seu tempo, que ele lidasse que ele tivesse que lidar com vários trabalhos ao mesmo tempo, empregos ao mesmo tempo. Só que ele tem que voltar isso para si e pensar, o trabalho é uma das grandes áreas da minha vida, porque é um dos profissionais que muitas vezes mais deixa de lado o autocuidado, ou o tempo para a família, ou o tempo para um hobby, quando são essas outras áreas que também vão ajudá-lo a diminuir o estresse, a fazer melhor aquilo que ele faz. Fazer amigos fora da medicina. Fazer amigos. O médico, quando ele se encontra, ele fica falando de doença, né? Então Sim. tem que falar com gente, né? Sim. E quando ele está com amigos, eles ficam perguntando de doença também. Então fala, peraí, opa. Mas isso é o repertório do médico, muitas vezes fica muito limitado. Que acaba ajudando. Porque ele só faz isso. Né? Então tem pesquisas que mostram que já na faculdade,
de medicina. Então, o acesso a livros, hobbies, fica extremamente diminuto. Então, ele começa a ter aquela hiperdedicação para a medicina. A gente sabe que é uma área que exige muito, mas a psiquiatria tem cuidado de muitos médicos, né, ao longo dos anos. Nossa clínica, a gente tem muitos médicos que chegam no seu limite, no burnout mesmo. Né? Tem um relatório americano anual que a gente não faz, mas que a gente deveria fazer no Brasil, para medir como esses médicos estão se comportando em termos do burnout. Né? Então, lá nos Estados Unidos, eles medem todos os fatores de risco, quais são os fatores de maior exposição para eles chegarem nesse limite. E ali viram que, por exemplo, trabalhar mais que 12 horas por dia, mulheres que têm dupla ou tripla jornada, e agora com a Covid, essas mulheres de fato... hoje eu vi até uma coluna no jornal que falou que o que mudou é que ela faz isso de chinelo, muitas vezes em casa, e tem atendido de casa, porque de resto só aumentou importantemente a demanda de trabalho. Então, pessoas que têm inversão de turno frequente, pegam mais plantões do que deveria, começa a sentir uma sensação de tristeza, mas prossegue sem mudar não fala com a liderança direta sobre o que está sentindo, porque tem isso que a gente comentou no início, uma certa arrogância médica em dizer, eu sei, eu me cuido, comigo está tudo bem. Então, apesar de ser médico, conhecer a psiquiatria, conhecer a saúde mental, não aceita que está com problema. Ele foge disso, né? O médico, ele tem essa atitude. Agora, qual que é a diferença, uma pergunta, de burnout e de depressão do ponto de vista psiquiátrico? Porque o burnout pode levar à depressão. Exato. Tá, então, e tem diferença? Então, por exemplo, qual que é a dica? Eu sou colega de trabalho, você tá vendo, eu sou cirurgião, a Camila olha para o Liboni e fala assim, você não tá legal. Então, qual é uma dica para eu entender qual é a viragem para o burnout e qual a viragem para a depressão? Perfeito. E como é que os colegas à sua volta podem avisá-lo que você está com um problema? Tá bem. É que assim, o burnout, ele estava até o CID-10 classificado numa seção de uma fadiga, de uma exaustão vital. E não estava necessariamente associado ao trabalho. Isso confundia muito as pessoas, porque todo mundo que estava extremamente estressado falava, estou em burnout. Hoje, para o CID-11, né, então a próxima classificação, o burnout ele vai entrar como uma categoria unicamente ligada ao trabalho. E ele é composto de algumas dimensões de sintomas, ou seja, a gente ainda não considera um diagnóstico psiquiátrico, mas uma condição psicológica em que, em primeiro lugar, a pessoa tem uma exaustão e uma fadiga muito grande. Então, essa sensação ela é grande, ele está cansado, ele está exaurido das suas funções. Em segundo lugar, isso repercute na função cognitiva, na relação, no sono, irritabilidade, no desânimo, no achar que não, eu acho que eu faço bem isso, mas nem estou achando que eu faço tão bem quanto... Às vezes o paciente vai no médico e fala assim, nossa, que médico irritado, nervoso, não é que ele é irritado com o paciente, é que ele está com burnout. Muitas vezes ele está com burnout, muitas vezes ele está no limite, ele está trabalhando muito, ele está dando muito plantão, ou ele está cuidando de muitos pacientes, e ele está com aquele traço latente da irritabilidade para lidar com tantos telefonemas, tantas coisas e tal. E que isso é uma outra coisa, o médico tem as mensagens. E que mudar essa tecnologia que o paciente acessa ao médico a qualquer hora e às vezes deixa mensagens longas, faz quase uma outra consulta, não é produtivo nem para o paciente nem para o médico. Né? Porque você precisa, no tempo de consulta, ser capaz de ver todo o cenário do paciente, fazer você tem um olhar analítico. Fora do contexto, você está respondendo em meio a outras coisas, né? Claro que é uma realidade nossa, pode ser super útil para você dar uma orientação e guiar o paciente melhor, mas isso também é um fator que, nesses levantamentos internacionais, prejudicaram e muito a saúde mental do médico. Você está 24 horas ligado. E as pessoas não sabem, a gente pode até falar disso, porque as pessoas não sabem eleger uma situação que demande falar com o médico, que seja algo urgente ou que é uma situação necessária, usam coisas de recepção para marcação de consulta com o médico, ou para, como é que é mesmo que você falou para mim na consulta? É que é mais fácil. Né? Que, vai pelo caminho mais fácil. A pessoa está acostumada com o WhatsApp. Sim. Mas só para terminar a questão do burnout, a terceira dimensão
Sintomas então já que ele está sentindo exaustão, já que ele está com várias repercussões no corpo, na cognição... Dor no corpo, dor muscular... Olho tremendo, dor no corpo... Nistagmos, né? Insônia, né? A sensação de que ele tem uns apagões. Como é que é mesmo? Como é que é o nome desse paciente? Eu sabia tão bem e tal. Ele, em função disso, ele passa a ter um rendimento prejudicado, não porque ele não é um bom médico, mas porque ele... já não consegue, é um sintoma que a gente fala de despersonalização. Ele tá ali, mas ele tem uma sensação de que, eu não tá sei. De corpo, mas não tá de alma. Tá de corpo, mas não tá de alma. Eu fazia isso melhor, acho que não sou tão bom, ele começa a duvidar um pouco, né? Porque ele já não se conecta tanto aos pacientes ou às pessoas que estão no staff dele ou que estão na sua equipe. Ele tá no seu limite. Se isola. Né? No seu limite. Então, esse é o burnout. Aí você falou, mas isso é depressão? E aí o tratamento disso? Então, só para eu responder, para entrar na ordem da tua, que eu acho que é super importante, todo mundo fala assim, não, mas burnout tá deprimido? Não. Depressão, aí sim é um diagnóstico em saúde mental que a pessoa que tem burnout pode vir a desenvolver, mas que ele tem aqueles sintomas que a gente sabe de tristeza, diminuição de energia, fica uma tristeza importante por 2 semanas ou mais, ganha ou perde peso, dorme muito ou dorme pouco, se sente culpado, negativismo, né, negativista, vai dar tudo errado. Pensamento de morte, né, ideação suicida. E aí 30% das pessoas que têm burnout, em média, desenvolvem um episódio depressivo. Como lidar com burnout, né? Bom, burnout, já que é um estresse relacionado ao trabalho, hoje até isso que eu tinha comentado da Caliandra com você, a gente tem tentado conduzir grandes cabeças, líderes, pessoas que as decisões dela são importantes, mas ela precisa primeiro se cuidar para cuidar da saúde mental. Para cuidar da saúde mental, não, para cuidar do trabalho, né, de tantas outras pessoas. Então, o burnout, você precisa fazer um diagnóstico do ambiente de trabalho. Essa é a questão, não só da pessoa que está passando pelo burnout, mas não um diagnóstico que traga prejuízos para aquele ambiente. Lugar barulhento, luminosidade, conforto. E fatores estressores, mas no bom sentido, que as pessoas não têm tempo para manejar. E que no passado, não vamos falar disso, não vamos falar daquilo, quando hoje a gente sabe que é muito possível você trazer mudanças interessantes para as relações de trabalho e isso repercutir para todo mundo, né? Repercutir bem. Por exemplo, então como manejar? Tem gente que não para, então esses relatórios falam trabalhar demais ou dar muitos plantões. Óbvio que a gente sabe que muitas vezes isso é a realidade de um médico, mas com a pandemia, o manejo de burnout no mundo, o que eles estão fazendo? O médico trabalha 1 semana e folga, por exemplo, 1 semana em alguns países, ou 5 dias. Já não é aquele pós-plantão breve. Sim. Às vezes o pós-plantão breve não deu tempo, ele já chega estressado para o próximo compromisso dele, porque ele está lidando com a morte, ele está com estresse pós-trauma, ele está entubando muita gente. Então, assim, tem o manejo de hoje do burnout, que cada hospital tem feito protocolos para lidar com o estresse do médico, e tem o manejo do passado, que era você conversar, se você é médico, autônomo, aí você muda a sua rotina e você dá pausas que não são aquelas férias escolares que a gente fala, né? É no final do ano, é no meio do ano. Então a gente sabe que hoje o mundo mudou. As pessoas estão hiperconectadas e diante dessa hiperconexão, as pausas elas são dadas no final de semana, eu não vou trabalhar mesmo. Homeopáticas. E elas vêm dessa forma, você vai cavando espaço. Ou aí você encontra atividade física, por exemplo, é fundamental. Aqueles 180 minutos recomendados pela OMS, né, lá para o médico, ela é ainda mais importante. Porque o médico, ele não deambula muitas vezes, ou ele fica muitas horas de pé, e isso é um fator estressor para ele. Então, essa questão da caminhada, da respiração, do mindfulness, do tempo que a gente fala para não fazer nada, que para a psiquiatria, no passado, a gente discutia-se muito, você precisa de um ócio criativo. A gente disse, não, você precisa de um ócio, né? Porque até o ócio, hoje em dia, é criativo. Né? Então, assim, Nelson, são muitas estratégias de mudança de rotina e mudança de estilo de vida mesmo.
né? Agora, em tempos modernos, a gente vai ter que ser mais... Quem tem chefias precisa, sim, conversar com a sua liderança direta e proceder na mudança no durante. Agora, você respondeu algumas outras coisas que eu ia perguntar, mas eu queria saber o seguinte, porque antigamente a gente tinha aquela coisa muito interessante, a vida 80% era bom senso, 20% era conhecimento. Hoje a gente está se baseando muito em conhecimento com pouco bom senso. Então é isso que acaba indo para um caminho muito complicado, né? Então a pergunta é assim, essa falta de preparo para a vida diária que a gente está tendo, porque vai estudando, ele acabou a residência, são 6 anos, 3 anos, 4 anos de residência, aí ele vai fazer uma pós, um mestrado, de repente ele começa a trabalhar e começa a trabalhar que nem um doido, cursando junto com coisas universitárias. E aí, assim, você acha que, por exemplo, essa falta de preparo de vida, porque ele vai lidar com morte, ele vai lidar com cobrança, ele vai ter exigência da família, dos amigos que não o vê, vai ter exigência do paciente que quer um resultado que muitas vezes você não pode promover. Você acha que essa falta de bom senso está causando esse burnout, está causando essa depressão, está faltando essa coisa da pessoa falar, opa, peraí, fica no teu quadradinho que eu estou no meu, e eu não posso prometer uma coisa que eu não posso garantir. Né? Então, você não acha que está faltando esse bom senso hoje em dia? Porque está assim, uma coisa muito de venda, muito de imagem, está faltando conteúdo, é muita casca e pouco conteúdo? Eu acho que assim, você tem a razão que o preparo para o médico e como você está dizendo, a vivência e o bom senso, então dividindo em 3 partes o que você está falando, né? Porque tem o preparo técnico, o vivencial, que muda tudo, muda muita coisa também quando você tem a vivência com os pacientes e tal, e esse bom senso, que eu concordo plenamente, ele é pautado no dado de realidade que você tem, né? Então, quando você está na residência, você está aprendendo muitas coisas, mas a vida real, sem supervisão, ou você prometer resultados milagrosos. A gente da saúde mental tem trabalhado muito com os pacientes o conceito do diálogo e dos fatores limitantes que, por exemplo, a farmacologia tem, né? E quantas outras mudanças ele tem que proceder para conseguir resultados na vida. Que óbvio que vem do vínculo do médico com o paciente, mas que você não pode prometer esse milagre. Então, por exemplo, o paciente já chega de vários médicos, com remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para sorrir. Aí você fala, assim parece fácil, né? Já chega assim, já fui muitos, não estão resolvendo o meu problema. Tem uma parte que é sintoma. E tem uma parte que o bom senso do médico precisa existir para ele compreender a história do paciente. O paciente não é um checklist que você aprendeu nos livros nem nos papers, né? O paciente ele precisa de um cuidado absolutamente individualizado e que se você tem experiência na vida você consegue jogar ele em determinados clusters de sintomas. Ele precisa de um projeto terapêutico individual e não esses protocolos todos que são bons para guiar grandes condutas, mas ao mesmo tempo você sempre vai ter que se preocupar em estar face a face com o paciente. Os médicos precisam escutar o seu paciente. Sair da sua arrogância médica, né? Então isso vem também do bom senso. Muitas vezes o paciente está falando, não é bem assim que eu me sinto. Não, é assim sim. É assim porque você devia ter tomado remédio desse. Ele tem uma bronca, né? Ainda tem muito isso do Ele médico. mecanizou, tem a telemedicina, então você está lá distante numa tela, então é isso que a gente está se distanciando daquela relação médico-paciente, é isso que você virou um técnico. Sim, ele foi no Google também, Ele foi no Google, ele achou tudo, ele viu que aquele remédio, fulano toma aquele remédio, e eu vi no Google que lançou aquele outro, e eu queria conversar para ver se eu não posso seguir nesse caminho. A informação a mais sempre é boa, só que precisa ter essa retomada da confiança no vínculo, porque tudo isso é importante, né? Você escutar o teu paciente faz com que você modele o tratamento e entenda o que é um fator gatilho para aquele sintoma, quais são os hábitos dele. Não adianta você tratar, hoje a insônia é um grande problema de saúde pública no Brasil, você vai tratar a insônia com remédio e tá um dos países que mais prescreve Rivotril no mundo, ou que as pessoas compram no mercado negro, e ela ficou até a hora H ali, com aquele celular na mão, e pensando, e respondendo e-mails, e preocupada. Aí toma um Rivotril e dorme. Aí ela toma um Rivotril e apaga. Quer dizer, ela não teve uma preparação, né, Você pro trata o mal pelas folhas, não pela raiz. Então, eu acho que o que
está vendo é não só uma superficialização da busca de informação, mas também do conteúdo que as pessoas estão tendo em si mesmas. Aí a relação com o médico, ainda mais agora, tudo online, né? Ela tá ficando também distante e ele fala com o médico como se fosse às vezes, né? Precisa manter o ritual e o respeito nas relações que são construídos a partir dessa, né? Do confiança. Paciente ligar, marcar, chegar mais cedo. É um preparo. Tomar um chá, entrar na consulta. Sim, é um preparo. Isso é um preparo. É um preparo. É isso que não tem mais, porque você liga um botão como se fosse liga e desliga. Camila, as escolas médicas, por exemplo, deveriam fazer uma avaliação dos seus estudantes no período que eles estão fazendo faculdade ou residência para perceber algumas coisas que possam acontecer futuramente? Ou você acha, porque as escolas não preparam as pessoas para a morte, não preparam para os apertos da vida, as dificuldades, as exigências de novos conhecimentos, as exigências, autocobranças. Por que não tem isso nas faculdades? Eu não acho que a avaliação seja necessária. Entretanto, as faculdades têm hoje núcleos de apoio aos estudantes e os professores e pessoas que estão próximas dos alunos deveriam ser treinados para reconhecer já durante a faculdade determinados fatores que geram uma preocupação. Então, um aluno inadequado, irritável, que traz alguns indícios de desânimo, de faltas, de muitas faltas. Então, esse tipo de vigilância para o aluno, para o estudante de medicina e para o residente é muito importante, porque a gente tem tido cada vez mais no âmbito da formação médica, especialmente na residência, mais do que durante os 6 anos de formação, muitas tentativas de suicídio e muitos alunos em residência lidando com o que você traz. Eles não foram preparados, eles são de uma geração supostamente que teve muito mais oportunidades do que gerações anteriores. Então, e os pais quiseram suprir isso para essa geração porque não tiveram isso na sua geração. Então, tanta oferta de coisas, né, do ter. Então, são jovens que eles foram, de certa forma, poupados, porque os pais diziam, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, tudo para mim foi difícil de ser conquistado e tal. E poupou demais. E aí, muitos foram poupados. Muitos até não tiveram culpa. O período pós-ditadura formou uma geração, depois teve uma geração que vem mais facilitadora, e aí agora a gente tem essa geração pós-Covid, né, que ela tem uma privação, que ela teve que lidar com o bloqueio da sua onipotência, e os próprios pais também, e ver a dificuldade de manejar jovens dentro de casa. Então a gente vai ter outros prejuízos e outras preocupações com esses jovens. Né? Os residentes não puderam ser poupados, por exemplo, e muitos, no começo, os pais queriam, não, mas meu filho é um jovem, ele não pode, não. Então, esse é o dever médico, né? É o de estar ali quando uma morbidade chega. Claro que a gente não estava preparado para passar por isso. A gente fica cascudo pelas dificuldades, né? A gente se constrói pelas dificuldades na medicina. Essa natureza, esse é o nosso dever de ofício, né? Sim, então, claro. O nosso dever de ofício é ganhar corpo e casca no durante. Agora, aquilo que você falou, a gente pode estar de olho? Deve, muitas faculdades não têm esse suporte e muitos professores não estão ligados, ou a faculdade não tem uma comissão, alguma coisa que identifique esses jovens que precisam de... Sabe por que eu te falo isso, Camila? Porque na época que eu dei aula, eu me lembro que eu identifiquei alguns casos e você sabe que havia um preconceito quando a gente encaminhava. Eu falei, nossa, mas você vai... Não, mas a pessoa vai ter problema. As pessoas tinham, assim... Por que as pessoas têm medo quando a gente indica para um psiquiatra? Por que elas procuram um clínico, procuram uma outra pessoa e não procuram? Existe um estigma com a profissão de psiquiatria? Porque eu não estou indo lá porque eu não estou bem? Você acha que é isso? Porque vocês têm maneiras de ajudar muito, né? E evitar problemas mais sérios como a depressão, por exemplo, né? Ainda existe um forte estigma com a saúde mental e aquela correlação entre quem vai é louco ou tem algum problema ou, enfim, é alguém que não dá conta, né, das suas emoções, mas melhorou muito. Eu acho que a informação disseminou para a questão da saúde mental de uma forma assim, importante nos últimos anos, ainda mais agora, esse ano e o ano que passou. Acho que para um estudante de medicina, quando você reconhece alguma coisa, tem que ser apresentado para ele o cenário que preocupa. Eu acho que
o estudante ele precisa saber por que as pessoas estão achando ou reconhecendo algo preocupante naquele comportamento. Porque ele não tem noção do que está acontecendo Porque com muitas ele. vezes ele não tem crítica disso, né? Ele está ali no ambulatório oncológico, alguma coisa, e ele está sofrendo em lidar com aquilo. E a faculdade não dá essa abertura, né? Culturalmente, a faculdade de medicina ela é uma faculdade de exposição. Assim, se são obrigados a fazer, vai fazendo, né? Que antes tinha até essa coisa do mais velho, o preceptor que manda, e assim vai. É toda uma cadeia que a gente sabe como funciona. Entretanto, é mais assim, latente nos dias atuais as pessoas olharem dentro das escolas normais, convencionais e das escolas médicas para essa questão da saúde mental como um dos pilares. Agora uma pergunta, ele vai com quem? Ele vai com psicólogo ou psiquiatra de cara? Quem que é a porta de entrada? Pode ser um psicólogo para fazer essa triagem. Quando um psicólogo bom, bem treinado, ele consegue perceber que aquilo não é vivencial, que não é algo que o comportamento dele passe por naquele momento, algum sofrimento em específico, algo que é abordado somente no plano da psicodinâmica, né? Mas sim, tem sintomas, ele consegue ter um screening básico para fazer uma triagem, Orientar. né? E aí explicar que ele faz esse acolhimento. Então, geralmente, o acolhimento é feito por um psicólogo e depois ele passa por uma avaliação da saúde mental, da psiquiatria. E aí, na avaliação da saúde mental, é feito um vínculo e muitas vezes o sintoma já está se manifestando e precisa de um apoio. Aí a doutora Camila fez um diagnóstico e ela precisa dar um remédio para esse médico. Ele é um cirurgião neurológico, gastroenterológico, alguma coisa de alta precisão. Você acha que esses remédios interferem? Ou porque hoje existem remédios muito seguros? Porque eu vou dar um exemplo, tá? Um piloto de avião, você descobre que ele toma uma série de psicotrópicos. Você entra no avião ou não entra? É a mesma história da cirurgia, você vai fazer um voo com essa pessoa. É seguro? É seguro, é seguro. Tem muitos medicamentos hoje, né? Não é seguro calmantes, né? O uso de calmantes, mas a psiquiatria não está pautada hoje na prescrição do uso de calmantes. E o que não é seguro é que muitas vezes o médico, para se automedicar, ele bebe. Isso, ou usa drogas. Usa drogas, ele bebe, ele usa, ele tem acesso, então às vezes ele começa a fazer uso de medicamentos para dor. Se automedica. Né? Ele se automedica erradamente. Ele é uma arma perigosa. E ele tem um problema sério com isso, porque aí ele tem dois problemas, né? Ele não tratou e ele ganhou um problema com álcool. E isso é bastante prevalente entre os médicos, né? Um beber abusivo ou achar que aos finais de semana, nossa, chegou, agora eu vou relaxar, porque eu trabalhei demais, eu mereço. Então essas frases que ele ele abre essa porta para ele consumir o álcool como forma de enfrentamento. Ou às vezes no final do dia vai fumar maconha ou beber com o intuito de abrandar o estresse. Nenhuma substância psicoativa que é feita para abrandar um estado de humor vai dar certo, né? Porque vai agravar, né? Porque as substâncias, então o álcool, o uso moderado, ele é preconizado quando não são todos os dias, em baixa quantidade e tal. Então a pessoa faz o binge drinking, que a gente fala, né? Ou começa na sexta e para no domingo, ou heavy episodic drinking. Ele quando bebe muito em 2 horas. Então bebe 5 ou mais doses de bebida alcoólica em 2 horas para ficar menos estressado. E é muito comum entre os jovens dessa geração fumar antes de dormir. Então eles fumam maconha antes de dormir, ou maconha sozinho, ou maconha combinado com tabaco. E aí ele tem um problema do tabaco também, né? E mesmo para maconha, o uso para aqueles adultos que fazem o consumo e que geralmente não tem problema, é uma parcela de uns 25% dos usuários que fazem um uso bastante esporádico. Isso é importante. E não bebem também muito, e não fazem uso de outras drogas, e não começaram cedo na vida. Tem um cluster ali também de pessoas que não vão vir, dificilmente vão desenvolver problemas pelo uso. E agora o canabidiol, como um uso médico para algumas condições específicas, inclusive ansiedade, coisa e tal, mas quando geralmente ou medicamentos não foram eficazes, ou a pessoa não, mudando suas práticas de vida não conseguiu alcançar. Ou seja, então em resumo disso que nós estamos falando, o médico ele tem que ter a humildade de saber que ele é um ser humano, não é uma máquina. O paciente tem que entender que seu médico também tem seus limites, né? Então, cuidado com os recados, cuidado com as informações,
cuidado. Quando a gente vai conversar, a gente tem que pensar antes de passar uma informação, uma cobrança. Sim. Estuda, leia, mas não precisa pressionar mais aí no resultado. Porque nem sempre, às vezes, os resultados podem não vir como gostaria. Ter paciência, as pessoas estão muito impacientes. Estão muito imediatistas. Imediatistas, né? Esse é que é o grande problema. Então, o grande lance é o médico saber o momento que ele não está legal. Eu acho que assim, tira umas férias, dá uma parada, vê se era só isso mesmo, cansado, mas se quando persistir os sintomas, ele tem que procurar o psiquiatra e já tem que entrar com a medicação para que ele não faça uma besteira com o paciente ou não faça uma besteira com a sua própria vida, ou ele perca uma grande carreira, porque na verdade ele é brilhante, mas naquele momento ele quase... Eu já tive casos até de pessoas que estavam próximas, já fazendo livre docência e já queriam desistir porque estavam tão exaustas e cansadas que queriam largar a profissão e eram pessoas brilhantes, que depois com acompanhamento e tratamento ficaram ótimos. Então, eu acho que essa que é a grande lógica. Os colegas ficarem atentos. Isso não é questão de ser dedo duro, é ser coworker, né? Trabalhar e falar, olha, você está precisando de ajuda, né? Não estimular a beber, usar drogas, essas coisas que eu acho que só agravam os sintomas, né? E procurar o psiquiatra, né? E quem trabalha em instituição, de tudo que você falou, eu acho que acresceria apenas a questão de abrir um canal de comunicação, muitas vezes para conseguir mudar uma dinâmica de trabalho, as horas que ele trabalha e que ele pode folgar, explicar que os plantões estão muito intensos e que ele quer dar determinadas... Tudo isso hoje é protocolo para empresas, hospitais sérios no mundo, para adequar a saúde mental dos seus funcionários, partindo do princípio que existe essa confiança. O que acontece? As pessoas esperam assim, um limite para falar, não quero mais, tchau, estou indo embora. E nunca dialogam sobre o que está acontecendo, né? Aí depois ela fica, nem sempre, é difícil que seja um problema apenas do ambiente de trabalho. A gente sabe que a gente é médico, e a gente vai trabalhar, que a gente vai dar plantão, e que isso faz parte, né? Entretanto, alguns lugares as condições são muito ruins, você vai lá numa cirurgia, você não tem o aparelho, ou você pede uma autorização para o convênio, ele te dá um similar, seja lá o que for. Então, isso vai estressando, obviamente. Serviço público de periferia, o que seja, é uma loucura. Que não tem os equipamentos necessários, o médico tem que improvisar, tem que dar um jeito, usar uma ferramenta semelhante, e aquilo traz para ele um estresse. Então, a gente sabe sim que é uma responsabilidade muitas vezes compartilhada entre ele e as instituições que ele trabalha, público ou governamentais ou até mesmo privadas. Mas isso tem mudado, as empresas têm se preparado em criar melhores condições, em rever os horários dos seus profissionais, em dar essas pausas que são fora daqueles rituais, assim, você tem férias de tantos dias, só pode tirar tantos dias, porque às vezes a pessoa ela precisa dar as pequenas pausas mesmo. Enfim, eu acho que tudo isso e o que você falou, vai cada um olhando as suas próprias demandas e formas dele descomprimir, né? Tem que encontrar uma forma inteligente, também não imediatista, porque o uso do álcool ou de outra substância é uma forma imediata de obter relaxamento, não é uma forma profunda, né? E ele tem que ler, ele tem que conhecer outros mundos que não o mundo médico, viajar, quer dizer, aquilo que tiver ao alcance dele para, de fato, desconectar. E ter algumas coisas de metas, né? De curto, médio e longo prazo. Acho que todo mundo quer fazer as coisas tudo de uma vez só e fazer step by step. Devagarinho, fazer as coisas com calma, tudo dá certo no final, não querer pôr os pés pelas mãos. Eu acho que, às vezes, eu vejo muitas vezes gente muito bem preparada academicamente vai fazer uma cirurgia que ele precisaria de um tutor junto. E às vezes só o fato do tutor estar na sala, ele está calmo, porque ele não está preparado. Então, será que eu estava preparado para fazer aquela cirurgia? Será que não era melhor ter entrado mais para me sentir mais confiante? É assim, dar tempo ao tempo. Claro. Só que o médico quer tudo, ele quer fazer, ele acha que ele é o super-homem e muitas vezes ele não tem. A gente tem que conhecer nossos limites, né? Tem que conhecer os limites, e a gente vai galgando com o tempo, enfim. E quando você está inseguro para alguma coisa, você tem que discutir, pedir ajuda, entrar com um amigo, humildade, né? Ter essa humildade. Essa humildade que está faltando nas pessoas, em todo mundo. Eu acho que não é só médico, né? Sim. Bom, doutora Camila, alguma coisa mais que a senhora quer falar? Foi fantástico, acho que tem muita coisa que a gente poderia explorar aqui. Mas é um tema que eu acho que tem que chamar atenção, porque nós estamos vendo muitos médicos agora passando essa fase de pandemia, numa fase difícil, e a gente está vendo grandes médicos desistindo, até indo embora, trabalhando em outras áreas, mudando de país, procurando outras áreas mais tranquilas, né? Então, eu acho que foi importantíssimo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, agradeço apenas
o convite para falarmos desse tema e o que eu puder contribuir, você pode contar comigo. Então, muito obrigado, viu? Agradeço.